Oi, gente, eu sou Marina Oliveira e hoje eu estou aqui para falar sobre o filme A Batalha do Biscoito Pop Art. O filme retrata a história do desenvolvimento do biscoito Pop Art em forma de comédia. Eu achei uma história engraçada e criativa, que é narrada pelo personagem Bob, que é o chefe de desenvolvimento da empresa, e ele narra essa história para uma criança. A gente percebe que o filme não se leva a sério, o que deixa a história ainda melhor. Retrata uma disputa comercial de forma bem humorada. Sinceramente, comecei o filme achando que eu não ia gostar, mas foi uma surpresa gratificante pra mim. É um filme que eu super recomendo. Eu achei engraçado. Não tem tanto compromisso com a verdade, mas retrata a história de forma bem humorada. Até porque, como eu disse, é uma narração do Bob para uma criança. Então é falado de uma forma lúdica e bem divertida. Nesse momento eu vou começar com a parte com spoilers. Então se você não viu esse filme e você quer ver, eu recomendo que você pare esse vídeo por aqui. Vá assistir o filme e depois volte aqui para ver o que eu falo sobre esse filme. Mas se você já assistiu esse filme, vem comigo porque é maravilhoso. Ou se você não assistiu e quer ver mesmo assim o filme até o final, já está avisado. No início do filme, a gente vê um menininho que se chama Jorge entrar em um tipo de restaurante e pedir uns pop tarts, mas ele fala para que o garçom deixe uma caixa inteira. E então o garçom pergunta se o menininho tá tendo um dia difícil e ele concorda. Eu sou tão burra que eu não percebi que nessa cena ele estava organizando as coisas dele para fugir de casa. O garotinho começa a ler a embalagem que conta a história da criação do Pop Tart. Um dia, a vovó Kellogg, enquanto fazia tortas para a família, notou que havia sobrado um pouco de massa e recheio. Então ela juntou os dois em pequenas tortinhas. Elas fizeram tanto sucesso que a chamou de Pop Tart. Mas logo ele é interrompido por um senhor que está sentado ao lado dele e fala que essa não é a verdadeira história do Pop Tart. Então, ele diz que vai contar ao George qual é a verdadeira história do Pop Tart. A seguir, a gente entra na história. No início dos anos 60, as manhãs americanas eram definidas por leite e cereal. Então, o Bob explica que existe toda uma competição entre as empresas que fabricam cereais e que as principais fábricas que estão nessa disputa são a Kellogg's e a Post. Então, a gente descobre que o senhor que está do lado do George se chama Bob e que ele é um dos funcionários da Kellogg's, não um funcionário qualquer. Ele é chefe do desenvolvimento da empresa. Nós também conhecemos o Turl, que é o mascote da empresa. Olha ele aqui. E que detesta essa roupa porque esquenta muito. Só um segundinho. Eu queria saber se nós podemos fazer alguma coisa a respeito da temperatura dentro da minha cabeça. Eu fico literalmente frito dentro desse figurino. Em meio a uma conversa que o Bob e o Turl estão tendo, o Bob cria uma frase tema para o mascote. Logo em seguida, nos é apresentada a secretária do Bob, que é a Pop. E nesse momento, a Pop fala que um dos produtos da empresa não está dando o resultado esperado. Quer ouvir as respostas da pesquisa? Não muito. Foram as seguintes: eu não gosto disso, por favor chega, e aonde os meus pais foram. E nesse momento a gente vê o Bob falando para que aumentem ainda mais a quantidade de açúcar presente no cereal. Obviamente, para que ele fique mais saboroso. O que, sinceramente, eu acho incrível, maravilhoso. Faz muito mal para a saúde das crianças, deixa elas completamente agitadas, mas se você aumenta a dose certa de açúcar, você não precisa se preocupar com isso nunca mais, porque não vai ter mais criança para você se preocupar, entendeu? Esse produto em específico é o Fruit Loops, que o Bob fala que é para botar 2 Os no fruit, porque não tem fruta nesse produto, então não faz sentido ter o nome de fruta. Dobra o açúcar, triplica o glúten e escreve assim, ó, F-R-O-O-T. Não tem nada de fruta aí. É óbvio que fruta não sobrevive dentro de uma caixa numa prateleira. Depois disso, nós vemos os mascotes Snap, Crack e Pop reclamando do fato deles sempre fazerem apresentações infantis. E falam que seria legal fazer outras coisas além disso. Porém, o Bob fala que é melhor eles ficarem quietos, porque senão eles vão perder o emprego. E nesse momento a gente vê o quanto ele é o vilão do filme. Tem até uma musiquinha na hora que ele fala que fica claro que ele é o vilão da própria história dele. Eu posso contratar o peteleco, o tapa e o sorriso, porque eu posso trocar esse teatrinho todo. Assim. E assim, fazendo um comentário pessoal aqui,
eu acho que não ficou só na ameaça, porque eu nunca ouvi falar nesses 3 mascotes. Em uma premiação, a gente vê os representantes das marcas concorrentes e todos demonstram uma certa tensão, porque eles são concorrentes não só ali naquela premiação, mas na vida real. E durante a premiação, a gente vê a Kellogg's ganhar todas as categorias. Mas mesmo perdendo, eles percebem que os seus concorrentes estão muito felizes, o que acende um alerta ali de preocupação nos donos da empresa. Ao passar em frente à sua principal concorrente, a Post, o Bob vê 2 crianças dentro de uma caçamba de lixo. E ao perguntar para o motorista do caminhão do lixo o que aquelas crianças estavam fazendo ali, ele descobre que essas crianças estão atrás de uma gosma. E é nesse momento que ele prova pela primeira vez o novo produto da sua concorrente. E então ele percebe que é muito saboroso e vai correndo falar com o Sr. Kellogg's. Eles têm um treco recheado com geleia de frutas. Os dois ficam completamente desesperados e preocupados com o que essa inovação pode fazer contra eles. É alguma coisa com estrutura de geleia que é transportável, possivelmente aquecível e pode até ser nutritivo também. Isso não é possível. Nesse momento, o Sr. Kellogg's tenta acalmar o Bob, dizendo que, apesar disso, eles sempre ganham todas as premiações. E o Bob afirma que, na verdade, todas essas premiações são fraudadas, porque eles são donos da premiação. E para tentar bater de frente com a Post, o Bob fala que precisa da Stan de volta. Mas o Kellogg's não quer lidar com ela. Mesmo não querendo lidar com a Stan, o Bob consegue convencer o Kellogg's a contratá-la de novo. A gente descobre que a Stan está trabalhando para a NASA. Mesmo assim, o Bob consegue convencê-la a ir para Kellogg's. Você não tá achando mesmo que vai pra Lua, né? Jura? Não, eu acho que não. Não. Então vamos. Vocês duvidaram em algum momento que ele ia conseguir convencê-la? Sério. O cara convence todo mundo de tudo que ele quer. E então, a Stan fala que eles precisam montar um time com os maiores gênios da época. E eles conseguem reunir todas essas pessoas. A dona da Post, que eu não sei o nome dela, então eu vou chamar de Post também, descobre que as crianças estão provando o seu protótipo da lixeira. E então ela resolve dar para as crianças o protótipo feito. Eu não acredito que eu vou falar isso. Mas é até melhor do que o que tem na lixeira. Foi o que falaram no nosso cereal de uva. Depois da escolha dos gênios que vão colaborar na produção do treco de frutas, em uma coletiva de imprensa, eles resolvem apresentar todos os gênios que vão participar da criação do treco de frutas da Kellogg's. Treco de frutas é a forma que eles mesmos chamam o biscoito, já que ele não tem nome ainda. Enquanto a coletiva de imprensa está acontecendo, eles percebem que tem leiteiros olhando a situação ali. O Kellogg's explica o quanto os leiteiros são malvados e ambiciosos e o quanto criar um produto que não depende de leite seria perigoso. Enquanto a Kellogg's tenta desenvolver o seu produto, a Post já está nos seus processos finais de criação do produto. A Post convoca uma reunião com as outras empresas de cereais, para que ela tenha mais espaço nas prateleiras, já que o seu produto vai ser extremamente revolucionário. Ou seja, ela já conseguiu produzir o treco de frutas. Ela só precisa produzir em larga escala. Com o intuito de atrasar a produção da Post, o Bob tem a ideia de ir atrás do Sucre, que é o maior fornecedor de açúcar dos Estados Unidos, e comprar toda a sua produção. O Sucre, nós viemos pelo açúcar. Todo mundo vem pelo açúcar. Estamos falando de quanto? Queremos o açúcar todo. Com isso, de fato, ele consegue atrasar a Post, que fica sem ideias de como conseguir açúcar ou substituí-lo. Nesse momento, o secretário da Post tenta dar uma alternativa para ela. Ele fala que eles poderiam tentar ser revolucionários e não colocar açúcar nenhum na produção. Mas nesse momento a resposta dela é essa. E eu achei bem feito. Realmente não faz sentido o que ele falou. Não seria uma ideia lucrativa, porque ninguém ia comprar essa ideia, tá bom? A verdade é que todo mundo ama cereal com muito açúcar, então ele tá errado e ponto final. Voltando à fábrica da Kellogg's, o Bob conversa com todos os gênios e ninguém fez um avanço real para a criação do produto. Só que ao ir à lixeira, ele encontra as 2 crianças. E elas, numa conversa com ele, dão a ideia dele unir o que ele já tem. Então ele une todas as ideias de todos os gênios. Depois de chegar ao formato perfeito para a criação
do produto, a empresa da Kellogg's resolve fazer uma festa em comemoração a esse avanço. E nesse momento, a gente descobre que um biscoito com vida, criado por 2 cientistas da equipe, foge. E enquanto rola essa comemoração na Kellogg's, a empresa da Post vai fazer negócios com a União Soviética. Um dia, voltando para casa, o Bob é sequestrado pelos leiteiros e tem que enfrentar a fila. Uma sala de concertos? Vai ter uma sinfonia, sim. Depois do trauma que ele viveu, ele pensa em largar o projeto. Mas nesse momento, o Bob, a Sten e o Kellogg's são convocados pelo presidente para ir à Casa Branca. Chegando lá, o presidente explica que eles precisam vencer a Post. Ele não quer que tenha açúcar comunista no café da manhã das crianças dos Estados Unidos. Em troca, os Kellogg's querem proteção contra os leiteiros. Em um bar, o líder dos leiteiros vai atrás do Turl e o manipula para que ele fique contra a Kellogg's. Finalmente, a Kellogg's consegue fazer o treco de frutas perfeito. Mas nesse processo, há uma explosão e um dos gênios acaba morrendo. Durante o seu enterro, o Turl e outros mascotes se reúnem e planejam fazer uma greve. Também durante o enterro, Sten, Kellogg's e Bob percebem que os russos, os leiteiros e os capangas do Sucre estão de olho nele, o que os deixa muito preocupados. Em um dado momento, a Post e o Kellogg's quase ficam juntos, mas o biscoito vivo acaba atrapalhando esse momento deles. Com o processo de criação do treco de frutas finalizado, agora eles precisam encontrar o nome perfeito para esse produto. E para isso, o Bob pede ajuda para aquelas 2 crianças do lixo. E depois de um acidente envolvendo um colar e um coçador de bunda, as crianças dão a ideia de colocar o nome do biscoito de Trate Pop. Depois do processo de criação e com o nome do produto, eles precisam da aprovação para venda. E enquanto a aprovação está sendo assinada, os mascotes estão do lado de fora da empresa fazendo um protesto. Depois que os mascotes invadem a empresa, eles quase impedem a aprovação para venda do Trate Pop. Mas por muito pouco, o produto é aprovado e é noticiado na televisão. Só que o apresentador confunde a palavra e lê de trás para frente. Depois da confusão no noticiário, eles resolvem mudar o nome do produto. Então, o Trate Pop vira Pop Tart. Tanto a Post quanto a Kellogg's estão com o produto no mercado. E como as crianças mesmas afirmam, os produtos são iguais. O que faz a diferença entre os dois é o nome. E dentro dos supermercados, o Pop Tart acaba fazendo muito mais sucesso, vencendo a competição com a Post e voltando a ser a líder dos cereais. E esse é o fim da história contada pelo Bob ao George. Nesse momento, os pais do George chegam para levá-lo embora. E o menino que não tinha acreditado na história do Bob passa a acreditar quando vê o biscoitinho vivo dentro do bolso da camiseta do Bob. E é assim que chegamos ao fim do filme. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e é isso. Fui!